Bom, acho que a gente pode começar, Iva. Então, queria dar boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais esse webinário do IATES, promovido especialmente este de hoje para o curso que começa na segunda-feira sobre avaliações econômicas em saúde, que está com inscrições abertas até dia 30 de outubro, no domingo. Bom, também queria dar as boas-vindas para o professor Ivan Zimmermann, que é um especialista, né, nessa área de avaliações econômicas e tem muita experiência também nessa parte de custo-utilidade, então foi o primeiro nome que a gente pensou quando pensou nesse tema de custo-utilidade. Então, apresentando, acho que todo mundo aqui já conhece o professor Ivan, mas trazer aqui que ele é farmacêutico de formação, também vi que é estatístico e... Não, quase ainda tem um Quase pedaço aí, tô em formação ainda. professor da UNB, né? E com uma vasta experiência também no Ministério da Saúde, por um grande período, acho que apoia ainda o Ministério da Saúde, mas foi servidor, e tantas outras experiências e formações que o professor tem. Eu acho que eu não vou me ater tanto nisso aqui, mas queria agradecer a sua disponibilidade, em nome do IATES, para participar desse webinário. E queria, deixa eu só ver se eu lembrei de tudo. Então, a gente está gravando esse webinário, pessoal, depois ele vai ser disponibilizado no canal do YouTube do IATES. O professor Ivan já disponibilizou os slides que ele vai usar, então a gente vai disponibilizar também para todo mundo. E no decorrer da apresentação, vocês podem ir colocando perguntas ali na perguntas e respostas, que o pessoal já está usando. E eu acho que eu posso passar a palavra para o professor Ivan, se quiser se apresentar melhor, falar um pouquinho da sua experiência, te passo a palavra. Eu só esqueci de me apresentar, né, pessoal? Bom, meu nome é Ângela, sou pesquisadora do IATES, trabalho nessa área de ATS também há algum tempo e sou enfermeira de formação. Oi, pessoal. Estamos online agora. Bom, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. É sempre gratificante poder compartilhar, né, o que a gente vem trabalhando e estudando. E hoje, particularmente, a gente tem uma confluência, né, dois temas que eu gosto bastante, que é a modelagem, né, avaliação econômica, para avaliação econômica, e o dado a transposição da qualidade de vida, né? Como é que a gente inclui isso dentro dos modelos? Foi algo que eu trabalhei aí e venho trabalhando. Então, a ideia é trazer, é um desafio, né? Falar disso em um webinário, mas eu vou tentar ser eficiente e trazer aqui algumas opções, né? Ferramentas e principais critérios, né? Que a gente deveria utilizar para adotar isso. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela. Tá indo. Vou colocar aqui eu vou colocar um cronômetro aqui e se eu passar, já não tenha medo de me interromper aí, que eu priorizo aqui o que é mais importante para apresentar, tá? Eu já coloquei, cara, já disponibilizei para vocês os slides, tá? Quem quiser pegar para acompanhar agora ou depois, tá? Não é mais para agora, é mais para depois mesmo. Eu vou trazer algumas ferramentas, alguns links, aí você não precisa perder tempo anotando, né? Referências, vocês podem consultar tudo isso depois aqui nos slides, tá? Tanto no QR Code quanto nesse link aqui, bit.ly, dados de utilidade. Já está aí tudo que eu vou usar. Dados de utilidade, então, para uso em avaliação econômica. Vamos tentar desvendar aqui o que a gente está falando. Primeiro, né, a gente está dentro do contexto, entrando no contexto da avaliação econômica em saúde, que é uma das áreas, né, onde se aplica a modelagem e até mesmo a avaliação econômica. A avaliação econômica é mais ampla, né? A gente está falando só da saúde.
A gente está falando da proposta de conseguir conciliar em um modelo matemático que incorpore todos os custos e consequências, e eu consiga, ao final, avaliar se uma tecnologia em saúde, que pode ser de forma geral um medicamento, uma nova cirurgia, uma intervenção em saúde que seja, né, não só para tratamento, para todas as outras indicações, prevenção, né, pode ser também entrando nesse sentido, mas uma comparada à outra, né, se eu estou num cenário que eu tenho uma efetividade maior, né, dessa tecnologia, o quanto que custa, né, a mais essa efetividade. Então, esse modelo de avaliação econômica vai trazer esse resultado ao final, considerando todo o custo de aquisição, custos evitados com internações, custos evitados com sequelas, né? E o que que eu ganho ao final? Qual é a efetividade? Qual que é o benefício dessa tecnologia? É isso que a avaliação econômica vai trazer. E orientar nesse ponto, né, se a tomada de decisão deveria não caminhar para esse lado, que seria o local onde a gente está pagando mais caro, né, uma tecnologia que oferece menos, ela é menos efetiva. Então, não tem por que eu pensar, né, se vale a pena adotar ou não essa nova tecnologia que não está me trazendo o benefício que deveria. Um mundo ideal, né, seria bacana a gente ter sempre tecnologias mais eficientes, né, que tragam mais efetivas, na verdade, né, que tragam mais ganhos e a um custo cada vez menor. É o cenário que a gente chama de custo econômico, né, do termo cost saving. Infelizmente, nem sempre isso é possível, não que a gente observe, até uma própria conformação aí do mercado da saúde, é que se há algum ganho em efetividade, geralmente há uma incorporação também de custos, né? Essa inovação acaba tendo um custo aí de pesquisa, produção, mercado, o que for, né? Que acaba envolvendo aí esse contexto. Então, na verdade, o que a gente encontra, né, na maioria dos cenários de novas tecnologias, acaba sendo esse contexto aqui, onde eu tenho mais efetividade, porém isso está acompanhado de um custo a mais, tá? Existe também essa possibilidade aqui desse cenário, mas é um pouco mais raro e até mais difícil, né? Eu tenho uma tecnologia que é mais barata, porém menos efetiva. O quão menos é essa efetividade, o quão importante clinicamente é isso, né, para tomar de decisão. Mas a gente está geralmente falando desse contexto aqui, desse quadrante aqui, né? Eu estou tendo que investir quanto a mais por cada benefício. E aí que entra a necessidade de a gente ter uma orientação do que é benefício, né? O que é o desfecho. É um dia a menos com dor, um dia, é 1 milímetro de mercúrio a menos, né, que eu tenho no aumento de pressão. Qual é a importância disso, né? E aí todo o contexto da avaliação econômica veio caminhando, né, ao longo do tempo para que a gente adotasse um desfecho robusto que convergisse, né, com a ideia do que a sociedade tem de maximizar o seu benefício de saúde. E a gente tem medido geralmente saúde como uma expectativa de vida, né? Aumentar os anos de vida. Quantos anos a mais de vida eu posso dar para essa população a partir de um custo incremental? Só que a gente não pode esquecer que a vida ela é acompanhada também dessa tal da qualidade, né? O conceito da Organização Mundial da Saúde, né, já traz a ideia do completo bem-estar, né? Físico, psíquico, social, que vai estar associado ao que a gente entende aí como saúde. Então, a ideia da qualidade de vida está intrinsecamente atrelada ao que a gente pensa como benefício em saúde. E aí que entra a ideia da utilidade, tá? A utilidade vai essencialmente ser a nossa ferramenta para conseguir incorporar aqui nos benefícios não só a quantidade, mas a qualidade de vida. Quantos anos de vida com qualidade a gente consegue entregar, né, com essa nova tecnologia, com esse novo produto que a gente está avaliando a incorporação. E aí, as nossas diretrizes metodológicas do Ministério da Saúde, que orientam toda a Rebrates, toda a submissão, né, de propostas para avaliação na Conitec, por exemplo, né, a nossa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, deixa bem claro que, olha só, dentre os 4 tipos de análise, né, que na área da saúde a gente tem uma diferenciação entre os tipos de avaliação econômica. A gente pode falar de custo-minimização, onde não tem grandes diferenças
nos efeitos, né, ao final, na efetividade clínica, e a gente compara realmente os custos só associados. O custo-benefício, quando eu consigo converter tudo em termos monetários, até mesmo o valor da vida. E isso é um pouco até difícil, né? Um pouco, muitas vezes até criticado aí na área da saúde. E a gente acabou caminhando, né, mais para o campo da custo-efetividade e ainda nesse tipo de estudo específico aqui, que é a custo-utilidade, que é o estudo que vai incorporar esse nosso grande desejo, né, de não só aumentar a expectativa de vida, mas também maximizar a expectativa de vida com qualidade. Eu quero que a minha sociedade cada vez mais aumente não só o tempo de vida, como também a qualidade. Aí, quando a gente entra nessa ideia de custo-utilidade, por que então custo-utilidade e não custo-qualidade? Né? Não é disso que a gente está querendo. A gente está querendo avaliar a qualidade de vida, de onde vem essa ideia de utilidade. Então, duas coisas que a gente precisa entender, né, quando vai avaliar o modelo, ou até mesmo modelar, é que a gente precisa, na verdade, de duas coisas. Precisa encontrar dois tipos de dados, né? Ou, pelo menos, definir alguma orientação para esses dois tipos. Uma coisa é o que a gente chama de estado de saúde, né? Os estados de saúde envolvidos em uma condição, e associado a isso a utilidade desse estado, né? Que são entidades diferentes aqui, né? Elas estão intrinsecamente associadas a quando a gente vai modelar, mas são atributos diferentes. O estado de saúde é a ideia descritiva, é o que o próprio nome diz, né? Qual que é o estado de saúde? Eu tenho, por exemplo, aqui uma mesma condição que a dor lombar, né? O que é o estado de saúde do indivíduo com dor lombar? Pode ser a sua descrição, né? O que acontece, como é que se enxerga esse estado? O que é viver com dor lombar? Então, eu tenho um relato aqui de uma pessoa, né, com essa condição, falando que tem muita dor, dificuldade para caminhar. Quem sabe isso possa estar impedindo essa pessoa de fazer suas atividades habituais, possa estar impedindo o seu trabalho, né? Ela pode estar sendo até tendo que estar afastada do trabalho por causa dessa dor. Toda essa descrição, o que é viver com dor lombar, né? Isso, né, essa conformação é o que a gente chama de estado de saúde. E aí eu posso dar um valor, eu posso valorar, né, o, a magnitude desse estado de saúde de forma comparativa, sempre comparativa, né? Eu tenho que ter um parâmetro. Não só vou, então, descrever esse estado de saúde, mas eu vou quantificar. Esse estado de saúde é ruim? Quão pior? O quão pior é esse estado em comparação a não ter dor lombar? Ou quão pior é esse estado de saúde em comparação à morte, por exemplo? E é aí que a gente consegue quantificar, né, numa escala que a gente tem um parâmetro aqui, de maneira geral, que vai de 0 a 1, sendo o 0 a ideia da morte, e aqui a nossa saúde plena, né, saúde perfeita, tá? Seria o nosso máximo aqui. Posso pensar em 0 a 100% também. Existe também, né, isso é já discutido e aparece nos dados, né, a possibilidade de estados de saúde piores até que a morte, tá? Existe um estado vegetativo, por exemplo, com sequelas aí para o resto da vida, que tiram toda a independência, é comumente relatado como um estado pior do que a morte. Mas acho que para nossa discussão a gente pode se restringir aqui, né, a pensar nessa ideia do 0 a 1. Então, eu consigo quantificar, olha só, em relação à saúde perfeita, por exemplo, eu poderia chegar à conclusão, e aí coletando os dados com algumas ferramentas, né, que o indivíduo com dor lombar, nessa característica de estado aqui, tem uma saúde, né, tem uma utilidade, né, de 50%, ou seja, ele perde, né, potencialmente 50% do que ele obteria com a saúde perfeita. Então, a utilidade vai entrar, né, ela vem de toda uma teoria econômica, né, das preferências. Ela não nasce aqui na saúde, né, vem de toda a parte da microeconomia, de que as pessoas fazem escolhas, né, baseadas nas suas preferências. E essas preferências indicam, né, a utilidade que se dá, a utilidade que se dá a um bem. Aqui nós estamos dando a utilidade a um estado de saúde. Qual é a minha preferência por esse estado em relação a um estado de saúde perfeito, em relação à morte? Ele não é um estado
melhor, né? Porque a saúde perfeita está longe dela, porém, eu estou vendo também que não é um estado pior do que a morte, né? Ele fica aqui no meio termo, nesse meu dado hipotético. Então, a utilidade vai ser o nosso proxy aqui. Ele vai indicar, né, o que a gente consideraria como qualidade de vida, que é um conceito ainda mais amplo, né? E eu estou falando aqui de qualidade de vida relacionada à saúde, só aquilo que está relacionado ao valor que eu dou ao tempo, né, que eu estou vivendo com esse estado de saúde. Se eu quisesse fazer uma avaliação de qualidade de vida ainda mais ampla, né, eu teria que trazer toda a ideia do pertencimento, até mesmo da espiritualidade, outros contextos que a gente inclui para como se percebe a ideia da qualidade de vida. Essa qualidade, essa utilidade, ela não é estável, tá? Mostrei um estado de saúde aqui do indivíduo com dor lombar, mas a própria dor lombar, ela é flexível, ela é variável, né? Ao longo do tempo, ao longo do dia até. O indivíduo pode começar com uma dor lombar, com uma crise horrível e ao longo do dia melhorar ou até piorar, né? Então, isso não é algo estático, né? Tanto que, ao longo do tempo, né, essa nossa utilidade, ela pode variar e decair, né? O que acontece comumente com a própria evolução da idade, independente de ser acometido ou não com alguma comorbidade, a própria idade, né, vai trazendo limitações e questões até psicológicas, né, que vão reduzindo aí o valor da utilidade. Então, eu tenho agora um indicador adicionado aqui ao tempo de vida. Eu tenho esse indicador que ele me traz a qualidade com que eu usufruo essa vida. E isso me permite fazer comparações. Eu tenho aqui uma comparação de doenças, né? Mas poderia ser também intervenção, né? Mas mesma doença, eu compararia aqui tratamentos. Então, eu posso ter situações onde eu vejo que claramente, né, uma situação em relação à outra, eu tenho não só tempo de vida maior, mas também a qualidade de vida, né? Olha só o que eu tenho a mais. Tudo isso aqui, né, é o que eu tenho a mais, tanto em tempo quanto em qualidade de vida em relação a outra condição. Eu posso ter situações onde o tempo não é tanto diferenciado, mas mesmo assim, só a qualidade de vida me traria uma diferença. Então, imagine se eu comparasse, né, essas duas situações aqui, duas doenças ou duas intervenções, só em termos de tempo de vida. Eu não encontraria diferença, né? Se é uma tecnologia que não consegue prolongar a vida. Porém, se ela consegue melhorar a qualidade de vida, esse meu indicador ia fazer com que eu conseguisse enxergar. E até os cenários mais difíceis, né? Que é essa situação que representa aqui do indivíduo ter mais tempo, porém com uma qualidade de vida menor, e o outro indivíduo que teria um tempo menor, porém uma qualidade de vida nesse pequeno tempo maior. Até onde vale essa diferença? Mas essa é uma questão quase filosófica aí que eu deixo para a discussão de vocês, tá? Para vocês refletirem. A gente vai transformar essa ideia visual aqui em matemática agora. Basicamente, isso aqui é o que eu vou chamar de quali incremental, tá? Incremental vem sempre da ideia do a mais, né? Incremento. Toda essa área aqui desse quadrado, esse sombreado, é o que eu ganhei a mais, né? Por estar no cenário aqui da linha vermelha em relação ao azul. E o que é esse termo, né, de quali que vem do inglês, né? Seriam anos de vida ajustados pela qualidade. A gente acaba usando o termo em inglês que ele tem uma pronúncia um pouco mais difundida até, mas seriam os anos de vida ajustados pela qualidade. É uma ponderação. A gente une aqui a ideia da quantidade de vida, né, com a qualidade. É como se eu ponderasse, né, ou de uma outra forma, eu penalizasse, né, esse tempo de vida se ele não for um tempo em saúde perfeita. Então, se existisse a possibilidade de saúde perfeita, né, um indivíduo com 10 anos, né, em saúde perfeita, sem a dor lombar, eu teria 10 anos vezes 1, que é aquele máximo, né, da escala. Eu falei que a escala vai de 0 a 1 aqui, que a gente está adotando, e pela minha fórmula, né, eu só preciso multiplicar a quantidade
do tempo de vida nesse estado pela utilidade, e eu vou ter o quali. Então, seriam 10 qualis, né, em saúde perfeita, potencialmente, né? Que acaba que nem a população em geral, de certa forma, tem. A gente nunca alcança esse nível máximo, né? Mas se fosse aquele indivíduo lá que eu falei que teria uma utilidade 0,5, né? Em vez de, se ele ficasse 10 anos, né, de vida naquele estágio, né, naquele estado, ele acabaria perdendo, né, o potencial, os anos potenciais de qualidade de vida. Então, 10 vezes 0,5 é a metade aqui, eu teria, na verdade, 5 qualis, né? Então, essa que é a ideia da penalização aqui. Eu usufruir o tempo no estado de saúde que tem uma qualidade de vida ruim, eu acabo sendo penalizado por não acumular qualis. E o nosso interesse é acumular, né? Maximizar, acumular o máximo possível qualidade de vida, não acumular material, né? Acumular material não deve ser um propósito de vida bom para ninguém. Sempre problemas com o acúmulo, né? Mas não que isso seja um propósito. Então, imagine que alguém que está no estado de saúde ainda pior, né? Passa 10 anos nesse estado de saúde de atividade 0,2. Ele vai acumular só o potencial equivalente a 2 qualis. Então, essa é a ideia aqui do quali, né? A gente trazer esse indicador, né, para dentro do modelo e conseguir mensurar isso, né, de uma forma mais composta. Começa aí o nosso desafio, né? Ok, eu citei aqui algo hipotético, mas isso não pode ser hipotético, não pode ser arbitrário. Eu preciso coletar esse dado de utilidade e de forma adequada. Então, e não é qualquer instrumento de qualidade de vida que vai trazer esse dado. Precisa ser um dos instrumentos baseados em preferências, tá? Que vão ser instrumentos que medem diretamente, coletam diretamente esse dado, tá? Da utilidade, ou instrumentos que, de forma indireta, vão te trazer, a partir de uma forma mais simples, né? A partir de um questionário, um dado que alguém já convergiu, né? Em algum outro momento, com o uso de alguma técnica associada, como é o caso do EQ5D, tá? Que é um instrumento que hoje a gente mais utiliza aqui nesse contexto. Então, sabendo que eu preciso, né, ter esses instrumentos diferentes, a gente teve uma série, né, de instrumentos propostos aqui para definir as utilidades, sendo que o mais difundido, né, que acabou conversando bem com a saúde, é a ideia do time trade-off, como se fosse uma permuta em tempo. Como é que eu vou conseguir captar as preferências das pessoas, né, por ficar ou não em estado de saúde? E aí se chegou com a ideia do tempo que a pessoa ficaria naquele estado, ou o tempo que ela abriria mão, né, da sua vida, seria uma moeda perfeita para você conseguir avaliar isso, em vez de outras ideias, né, como probabilidades, como Standard Gamble. Então, time trade-off é um dos instrumentos que vai diretamente, né, fazer esse jogo, né, de comparações aí com quanto tempo de vida você abriria a mão, né, para sair desse estado, que pode ser um estado de saúde que não é perfeita, né, que está ruim, por exemplo, a diálise peritoneal. Qual que é a ideia aqui, né? Quanto mais tempo de vida você abrir mão, eu troco 10 anos de vida, eu troco 5 anos de vida de um horizonte de 10 para sair para a saúde perfeita. Quanto mais você trocar, né, pior é o estado de saúde. Você abre mão do tempo de vida para poder ter um pouco mais de qualidade. E é com essa ideia, né, que consegue se construir. Agora, a coleta, né, direta, ela dá bastante trabalho, né? É um estudo exaustivo, né, de se fazer. E, além disso, os vários métodos têm variações, tá? Então, apesar de ser utilidade, a gente vê aqui, é o que esse gráfico mostra, que a gente tem variações de utilidade de acordo com o método adotado. Então, daí que vem a ideia de cada vez mais se padronizar, né? Coletar o dado com um instrumento específico, e a ideia do time trade-off tem sido a principal referência. Foi, inclusive, a principal referência para construir o nosso método indireto, né? Eu comentei para vocês que eu não necessariamente preciso coletar esse dado de utilidade aqui diretamente, né? Eu preciso passar todo esse trabalho se alguém já fez, né? Imagine que alguém crie
um questionário simples que consiga construir as descrições do estado de saúde, e aí colete já esse dado a partir de um instrumento como o Time Trade-off. Foi isso que foi feito, né, com o EQ5D, um instrumento com 5 perguntas, com 3 possibilidades de respostas nesse caso, tem uma versão aí com um pouco mais respostas, né, com 5 respostas no caso, mas que de maneira rápida, com algumas perguntas, tem problemas em andar ou não, tem problemas com meus cuidados pessoais, dor, mal-estar. A cada resposta dessa, né, que o indivíduo preenche aqui, se constrói o seu estado de saúde. Então, esse indivíduo aqui poderia ser aquele indivíduo lá com dor lombar que eu falei. Se eu desse esse questionário para a pessoa responder, ele poderia responder isso. Não tem problemas em andar, não sei o quão grave seria a dor lombar, né, que não teria problemas, mas teria alguns problemas moderados aqui em alguns dos domínios, né, do EQ5D. Então, toda essa combinação faz esse instrumento ser tão poderoso, né? São 5 perguntas fáceis de se aplicar, mas que permitem potencialmente a avaliação de 243 estados de saúde, se você fizer aqui a permuta, né? A combinação de todos os estados possíveis. E aí o que se fez, né, em vários países, inclusive no Brasil, é saber o quanto que a população brasileira valora, né? Qual que é a utilidade, né? Ou outro termo, né, que vocês vão ver, qual que é a tarifa, né? Quais que são as tarifas populacionais aqui para esse estado de saúde? Quanto que o brasileiro valora a pessoa não ter nenhum problema para andar, porém ter algum problema com cuidado pessoal, com atividades habituais e algum problema com dor, né? Apesar de não ter ansiedade e depressão. Então, isso já foi feito com quase 10 mil pessoas, né? É um dos estudos que eu cito aqui, publicado aí por Marisa Santos, né? Uma colaboração com outros colegas brasileiros, mas um estudo fantástico, né? Que com quase 10 mil pessoas, né, amostradas da população geral, conseguiu valorar, né, esse dado. E aí a gente tem aqui, já sabe, hoje no Brasil, qual que é esse valor de utilidade. Então, você não precisa fazer todo aquele exercício que eu comentei ali da permuta no tempo, né, que é um jogo mais complexo. Hoje, com a aplicação desse questionário do EQ5D, identificando os estados de saúde, você já tem o valor de utilidade na população brasileira. Qual que é o desafio, então, né? Se já está tudo pronto, poxa, um estudo desse com 10 mil pessoas, né? Eu não deveria ter problemas em encontrar dados de utilidade, né? Aí é que vem a questão, né? Esse foi o primeiro passo, né, para a gente conseguir, de fato, implementar na prática. Eu tenho as tarifas populacionais brasileiras, mas aí que vem a pergunta, né? Quais são os estados de saúde que eu estou trabalhando? E para esse estado de saúde, né, qual que é a conformação dele, né, de um indivíduo que está doente? O que é a descrição desse estado de saúde? Para aí sim eu conseguir converter em utilidade. Então, o modelo simples aqui, né, que a gente conseguiria implementar, por exemplo, é eu avaliar ao longo do tempo, de 10, 20, 30 anos, como é que um quadro de depressão, né, indivíduo que pode ter uma recorrência, né, uma melhora, uma recorrência desse quadro ao longo do tempo, e a depressão é um dos transtornos que mais tem impacto, né, na utilidade. Pode não ser uma doença tão letal, né, quanto outras que a gente observa, mas o impacto na qualidade de vida é enorme, né? Você não conseguir mais fazer as atividades habituais e ter toda a questão do afastamento e, enfim, vários transtornos, né? Eu preciso, né, saber a descrição do que é o indivíduo sem depressão e com depressão. A morte não precisa de uma descrição, né? Já está constatada e a gente já tem valor, é zero, mas eu preciso saber primeiro o que é esse estado de saúde em termos de impactos, né, na funcionalidade, e, além disso, aí sim conseguir saber o valor da utilidade na população brasileira. Como é que eu faço isso? Então, eu preciso, na verdade, ir às compras, né? E no varejo aí, no atacado e varejo das utilidades, né? Infelizmente, a gente não tem isso tão fácil, tá? Não consigo uma utilidade aí só por 50 centavos, né? Aliás, deve ser uma foto bem antiga, né? A partir de 50 centavos, acho que hoje você não encontra praticamente nada, né? Na época do 1,99, era antes do 1,99, olha só, a partir de 50 centavos, né? Essa foto aí.
Mas, apesar de existir, viu? Vou mostrar uma das ferramentas que eu vou mostrar aqui, é o que seria um mercado de utilidades, tá? Você pode pagar para conseguir ter acesso aí a várias utilidades. Mas vamos considerar aqui as outras opções. Então, um trabalho muito interessante que foi feito aí nos últimos anos, né, que teve resultado a partir de um evento organizado aí por Marisa, né, com a Marisa Santos, a mesma que eu citei, né, da publicação ali do EQ5D, foi justamente pensar nessa organização, né, como que a gente precisa conversar a mesma língua. Tem várias formas, tem vários instrumentos, né, mas a gente precisa entrar num acordo, né, é o que a gente chama de incerteza metodológica, né, nem todo mundo, não está, de certa forma, errado você usar um instrumento que não seja o time trade-off, por exemplo. Mas a gente precisa entrar em um acordo para falar a mesma língua, porque a gente viu que tem diferença, né, se a gente usar instrumentos diferentes. Então, esse artigo, né, ele traz a consolidação de uma discussão grande aqui sobre esse passo a passo. E aí eu trago só alguns dos pontos aqui, né, do que a gente discutiu, mas eu deixo aí para vocês consultarem, né, na íntegra o artigo que vai trazer mais detalhes. Mas a gente fala de uma hierarquia, né? Poxa, o ideal é a gente começar, né, com as preferências sociais brasileiras, um dado que foi coletado no Brasil, tanto nos estados quanto no dado da utilidade, né? Agora, nisso nem sempre vai ser possível, né? Às vezes, se você está trabalhando, por exemplo, numa avaliação, né, uma ATS, os prazos são muito curtos, né? Para você conseguir propor a coleta de um novo dado de preferência, né? Fazer toda a submissão ao comitê de ética, fazer esse passo a passo. E aí, o que a gente faz, então, se eu não tenho como coletar esse dado, né? É isso que o instrumento, que o artigo, né, com as diretrizes aqui, vai trazer para vocês. Toda a nossa hierarquia. O que eu vou fazer, então? Se eu não tenho aqui 5D, vou tentar usar um outro instrumento, né? Mais coletado na população brasileira. Não tem na população brasileira, vou tentar pegar o dado mais próximo, ou o dado a partir de uma revisão. Não tenho nenhum dado, mas eu tenho dado a partir de um outro instrumento. Posso usar um instrumento que nem baseado em preferência de certa forma, mas eu tenho como converter, fazer uma tradução, tá? Que a gente chama de mapping aqui. Então, todo esse passo a passo é o que traz o artigo para vocês, tá? Primeiro, mesmo no cenário de eu conseguir ter o dado individualizado, né, o dado coletado, eu não preciso ir manualmente, tá? Não que não seja um problema. Se você tem só uma amostra de 10 pessoas, né, 10 pacientes, né, em alguma doença rara, isso pode ser comum. Você pode facilmente ir lá no site do NATS Inc., né, que tem a disponibilidade de uma calculadora, né, e você pode verificar o dado de utilidade que seria desses estados que você coletou. Agora, quando você está com uma amostra maior, né, tem um dado maior, hoje a gente já tem bem difundido aí a disponibilidade de pacotes, tá? Esse aqui é o pacote EQ5D, que está na linguagem R, que vai fazer essa tradução para você. Você só vai subir lá o seu banco de dados, né, e ele vai trazer para você toda essa conversão. Ivan, eu odeio R, eu odeio programação, eu cansei disso já, eu sou usuário de Windows, eu gosto de janelas, né? Não tem problema, o pessoal já pensou nisso e criou um aplicativo, né, com essa plataforma do R, que é o Shine, que você só precisa subir o seu dado numa planilha. Tem um exemplo da planilha lá, de como tem que ser o seu dado, e aí você pode escolher não só a tarifa brasileira, mas não é interativo, vale a pena vocês conhecerem depois. Esse é uma das ferramentas que vale a pena conhecer. Mas você tem todos os países, né? Todos os dados de utilidade que estão disponibilizados aqui com o uso da Q5D, né? Ou até em várias versões, né? A gente tem na população brasileira essa versão que eu mostrei, né? De 3 níveis, mas em outros países você tem até outras versões. Então, você pode avaliar aqui tanto um estado de saúde único, né? Que é o que eu fiz aqui, ao estado de saúde 1, 2, 1, 2, 1. Na população brasileira, seria uma utilidade de 0,675. Como eu posso ver
utilidades múltiplas, né? Subo todo o meu banco de dados aqui sem saber bulhufas da linguagem R, né? Então, não tem desculpa aqui para não usar a utilidade. A gente já começa a ter publicações importantes aí. Olha só, mais uma vez, né? Marisa aqui, colega lá coordenadora do NAT-CNC, aparece aqui pela terceira vez, né? Nas nossas citações. Mas está aqui a publicação interessantíssima, importantíssima aí para quem for modelar, que não é só aquele primeiro artigo mostrava a utilidade de cada estado de saúde, né? Mas quais são os estados de saúde da população geral brasileira? Quanto que dessas... A gente viu que tem um estado lá de saúde 111, que é a saúde perfeita. Mas quantas pessoas no Brasil estão em saúde, se acham, né, em saúde perfeita e de maneira geral? Então, o que faz esse artigo é trazer isso, né? O que normalmente aparece aqui na população brasileira. E esse é um dado riquíssimo para a gente usar em modelagem, que ele mostra já essa evolução, esse decaimento ao longo do tempo, né? Olha o que acontece com a utilidade conforme evolui a faixa etária, né? Ele vai decaindo. Então, esse é um dado aqui que é essencial para quem vai modelar, né? É um dado que já está disponível publicamente e você pode trabalhar em cima dele. Mas isso é a população geral, né? Não daquela população que não está necessariamente ali com a condição de saúde que você está avaliando. A ideia da depressão. Eu preciso saber o quanto que eu perco, né, de qualidade em relação à população geral depois que eu tenho a depressão. Então, a minha busca na literatura, hoje, ela já é bem estabelecida, né? Com a ideia da revisão sistemática também. Revisão sistemática para dados de utilidade. Muitas vezes não preciso nem eu conduzir, não preciso testar aqui os vários filtros, né, que vão me trazer os melhores dados de utilidade, porque alguém já fez. Então, está sendo muito comum, né, a publicação já de revisões sistemáticas de dados de utilidade. Então, eu posso ir na literatura e não necessariamente eu ter que fazer essa revisão, mas encontrar já uma revisão, né, como esse dado aqui que eu falei da depressão, ó, uma revisão sistemática com meta-análise, inclusive. A gente pode entrar numa discussão, né, até que ponto seria coerente a meta-análise, né, porque a gente falou que instrumentos vão dar valores diferentes, mas se eu estou num contexto que, independente da população, né, independente do instrumento, eu tenho consistência, né, os valores não variam, isso me dá uma confiança grande, né, de estar usando o valor adequado. Quando encontro inconsistência, né, muita variação, aí sim, quem sabe, vale a pena, em vez de usar um pool, né, um combinado geral, eu conversar mais com dados específicos. Mas eu tenho aí dados da literatura. Não encontrei, né, no PubMed geral, tem uma série de bases hoje, né, que já trabalham, né, com a temática da qualidade de vida. Aí eu trouxe especificamente aqui o Charhoud, né, da Universidade de Sheffield, que faz essa síntese, né, esse levantamento de tudo que tem de estudo aí disponível no tema que você jogar. Eu joguei aqui depressão e me trouxe aqui, né, o que tinha de estudos, né, relacionados aqui ao uso de preferências com qualquer instrumento, tá? Não está restrito aqui a CQ-SUD, outro instrumento específico. E eu tenho também algumas bases, né, que aí sim é a ideia do mercado de utilidade, né? Esse aqui é a base de custo-efetividade, do registro de custo-efetividade da Universidade de Tufts, né? Tufts aqui, isso aí. Que você tem não só essa identificação dos estudos, mas aí sim todo um trabalho já de extração. Aqui você realmente entra lá e consegue o valor, né? Qual que é o valor da depressão? Eu tenho lá 0,45, né? Baseado no quê? Em 10 estudos, com que instrumento? Tive todo esse trabalho aí de associar. A única questão é que não é gratuito. Algumas vezes aqui, por várias vezes, você tem acesso inicialmente você tinha acesso a uma lista, né, dos 100 primeiros registros. Da última vez que eu entrei, você tinha acesso a tudo, porém, alguns dados você não consegue enxergar, você vê só o valor, mas não vê a variação, não vê o intervalo de confiança. Então, tem todo um marketing aqui, mas vale a pena conhecer para ter essa ideia do que é um mercado de utilidades, né? O que seria isso aqui. O mapping, né? Eu não encontrei não tenho dado, não consigo coletar, não tenho dado da população brasileira, não encontrei uma revisão sistemática, ou fiz a revisão e
não tem realmente estudos, pode chegar nessa situação. Pode ser que você não tenha nenhum estudo que, de fato, viu a qualidade de vida com instrumentos de utilidade. Porém, pode ser que você chegue na situação, né, que alguém fez o que a gente chama de crosswalking, né? Imagine você aplicar o instrumento de qualidade de vida junto com outro instrumento que é muito utilizado para avaliação clínica. Então, você tem instrumentos aí que avaliam a gravidade da artrite reumatoide, tem instrumentos que avaliam a gravidade, né, da evolução do câncer, de um câncer específico, né, o câncer de mama, outros cânceres que aparecem. E quando eu consigo aplicar esses dois instrumentos na mesma população, pode ser que eu consiga construir um modelo de regressão, né, que vai me indicar, olha só, o que um valor no score de 235, por exemplo, em um instrumento aqui de paciente com catarata, por exemplo, né, que é um valor já até difícil, né? Isso aqui já o visual é uma das questões aí que é difícil a gente avaliar, né? Mas, enfim, já não ia ter dado e eu conseguir esse instrumento pode ser uma aproximação, né? Mas esse instrumento vai me dizer, né, como é que eu chego no valor de utilidade a partir desse score, né? E variáveis que tiveram importância. No caso aqui, por exemplo, o gênero, né? O sexo, né? Masculino, feminino, eu consigo incorporar aqui e eu chego no valor da utilidade. Então, uma série de modelos vão aparecer para várias condições que vão ser acurados ou não. Mas não é perfeito, né? Então, não existe uma mágica, né? Você não consegue ser tão bom quanto coletar o dado. Por isso que ele está na hierarquia lá como a terceira opção, né? Não é a melhor opção você usar o MAP. Você vai usar ele só se você realmente não tem o dado de utilidade coletado, tá? Mas essa é a ideia, né? De poder resolver. Como eu falei, tem muita coisa, né? Eu dei uma ideia aqui, dei um gostinho já de algumas coisas que vocês podem identificar, né? A ideia de procurar uma revisão sistemática, a ideia de conhecer algumas dessas bases, vale muito a pena, né, acessar. Mas, além das diretrizes, né, a gente tem outras publicações que são interessantes aí também. Aqui que tem também a brasileira, né, a Luciane Cruz está aqui, ó, entre os nomes também, as brasileiras dominando aqui, né, a nossa publicação em qualidade de vida. Mas essa é um paper, né, da ISPOR que traz também propostas, né, sistemáticas de como identificar, revisar e usar os dados de utilidade no modelo de custo-efetividade, nessa aplicação bem específica da modelagem, né, para avaliação econômica e saúde. Então, é outro artigo que eu deixo aqui como consulta, né, além do artigo das diretrizes, para vocês avaliarem. E uma referência, né, para quem vai trabalhar com esse QD, analisar o dado, sobretudo o dado primário, né, não tem como não consultar esse guia que foi publicado até recentemente, creio que faz uns 2 ou 3 anos no máximo aí, que a gente teve um guia bem completo aí de como trabalhar, realmente analisar, interpretar e apresentar esses dados, tá? Os dados da Q5D. Bom, passei aí, né? Acho que eram 30 minutinhos corridos, mas eu acho que a ideia era trazer essa contextualização e apresentar um pouco aí de ferramentas, né? Mas acho que é bacana a gente ter esse espaço aí também, né, para discussão. Ótimo, muito obrigada, Ivan. Foi super esclarecedor. Eu já anotei aqui as dicas que você deu, tinha alguns que eu não conhecia, então foi muito bom para mim também. E já temos algumas perguntas. Eu queria só comentar que o estudo brasileiro do EQ5D foi quando eu entrei na ATS, foi por ele. E foi um estudo gigante, né? Quando a gente olha para outros países que validaram, né, os valores de utilidade, eles pegaram, às vezes, parte dos estados de saúde. No estudo brasileiro, foi feito para todos os estados de saúde, os 243 estados foram analisados. Então, foi um estudo muito grande mesmo. Isso, um trabalho enorme e com o resultado do fomento da pesquisa pública, né? Então, a gente tem que fazer um uso aí, tem que ter muito orgulho desse dado. E eu acho que você chegou a comentar, aquele livro que você mostrou, ele é livre no site do Eurocall, a gente consegue baixar ele.
E também é um site super importante quando a gente tem algum estudo, né? Quando a gente está nesse mundo ideal que vai coletar o dado primário na população brasileira, aí tem que registrar lá, né? Bom, eu tenho também já algumas perguntas aqui, mas eu vou começar lendo as perguntas do pessoal. Vou ler a primeira aqui, que é da Marina. Ela coloca aqui: poderia comentar sobre o cálculo do QALY em doenças em que a mortalidade não difere os resultados da intervenção e controle? Por exemplo, incontinência urinária. Como se utiliza a sobrevida nesse caso? Eu acho que é a grande vantagem de usar a utilidade, mas pode falar. Não, acho que é isso aí. É só, eu estou ouvindo bem, mas parece que minha câmera congelou, né? Eu vou botar normal aí, não. É só para mim. Para mim está Enfim. normal. Então é só para mim aqui, vou manter. Mas eu acho que é aquele exemplo que eu mostrei lá, né? Que você estaria limitado, né? Mostrando só avaliando só a sobrevida, né? Nesse caso não ia ter diferença, né? Você tem uma intervenção que não muda, não, e a doença em si que não teria tanto impacto, né? Na letalidade, mas o impacto na qualidade de vida é enorme, né? Esse é outro exemplo aí que a incontinência urinária é bastante impactante. Então, o cálculo do qual ele conseguiria captar, sobretudo por ser uma condição, uma consequência crônica, né? A gente tem uma limitação importante, né, quando a gente fala de eventos agudos, né, que não tem sequelas a longo prazo. Aí o quadro realmente, mesmo coletando, tendo esse dado, pode ser que o quadro não seja suficientemente poderoso, né? Mas essa situação, sim, acho que esse é um exemplo claro da vantagem, né, de se usar o quadro em vez de só anos de vida. Com certeza. Inclusive, a gente fez uma coleta de dado primário no IATES para incontinência urinária, usando o Standard Gamble ali no HCPA, né, de Porto Alegre. E a gente utilizou estados de saúde gerados pela incontinência urinária. Então, até pensando como conseguir captar, né, o impacto na qualidade de vida, além do uso do EQ5D. Perfeito. Vou te ler a próxima, da Stefani. No caso do time trade-off, a quantificação é baseada na preferência do paciente. Podemos dizer que é um estudo subjetivo? Como ocorre a valoração final? Com certeza, a qualidade de vida é subjetiva, né? Não tem como a gente fugir disso, né? Então, pode ser que o mesmo estado de saúde vai ser ponderado, né? Avaliado de forma diferente entre mim, entre Ângela. Cada um vai ter a sua percepção que carrega, né? Da sua história, das suas crenças, né? A crença tem muito impacto aí na avaliação da qualidade de vida. Por isso que a gente precisa sempre trabalhar com amostras, né? O que a gente está falando sempre na modelagem, né? É do valor esperado, né? A estatística adota esse termo, que geralmente o valor esperado vai ser a média. O que é o valor esperado? Aquilo que eu mais acredito que vai acontecer, se eu pudesse apostar, né? O que eu mais acreditaria que seria um valor de utilidade? Eu vou apostar na média. Geralmente a média vai ser a minha aposta mais certeira. Mas, com certeza, ela não é verdade para todo mundo. E aí, por isso que o modelo precisa lidar com essa incerteza desse parâmetro, né? Fazer análise de sensibilidade. Eu tenho muita imprecisão. O quanto que eu posso estar errando nessa média? Eu preciso entrar. Mas é esperado, né? Não, inesperado seria todo mundo avaliar a qualidade de vida da mesma forma. Por isso que é importante ver os critérios de avaliação, né? Como é que isso foi feito em relação ao tamanho de amostra, a heterogeneidade, como é que isso foi incorporado aí. Isso justifica muito a validação para as populações específicas, como a gente validou o EQ5D para a população brasileira, porque as preferências na nossa cultura podem ser diferentes de outras, né? Então, isso é Perfeito. bem... essa já foi. Então, da Cristiane, as 3 possibilidades de obter o quali, como acho que ela quis dizer, o time trade-off, o standard gamble, mas pode me dar diferentes valores. Minha pergunta é,
os instrumentos podem ser mais indicados para determinadas doenças comparadas a outras? Ou seja, algum instrumento capta melhor o quali em determinada doença em relação a outra? Em relação a instrumentos diretos, né? Eu não vi estudos que pudessem dar uma indicação disso, né? Que pudesse aproximar. O que acontece é essa variação realmente, não só eu falei de instrumentos, né? Mas o mesmo instrumento, né? Time trade-off, quando eu estava estudando aqui no doutorado também, né? Só eu encontrei relatos de 30 formas diferentes, 30 formas sequenciais diferentes, né? E pode ser algo simples, né, que parece simples, mas tem um impacto enorme. Tem um estudo mostrando, por exemplo, o impacto de você ancorar, né, o pior estado de saúde na morte ou ancorar esse pior estado de saúde na cegueira, por exemplo. Um estudo do glaucoma fez essa avaliação. O valor de utilidade já variaria, se eu estiver comparando com a morte ou com a cegueira, né? Então, a gente precisa essa necessidade de se entrar nesse acordo, né? Aí o Grupo Erocol fez isso, né? Criando toda uma parametrização. A gente não vai existe um roteiro, né, específico de como usar esse time trade-off. Então, eu acho que é muito mais no sentido de tentar conversar na mesma língua. Eu acho que não sei se a gente tem algumas limitações, né? O EQ5D, por exemplo, isso já foi demonstrado que ele não tem ele não tem um poder, né, para pegar todas as limitações das deficiências visuais. Então, o que está se fazendo nesses casos específicos, né, onde você identifica alguma limitação desse instrumento que a gente está avaliando, é buscar, né, algum instrumento específico. Então, no caso das deficiências visuais, a gente já tem hoje um instrumento que também avaliou a utilidade para isso. Eu acho que eu não sei dizer que se é difícil falar se é melhor ou não, né? Mas a gente enxerga que tem algumas limitações. Agora, será que essa utilidade, né, pode ser comparável, né? A utilidade que eu medi com esse Q5D, ela é comparável com a utilidade que eu medi com outro instrumento? É difícil, né? É difícil ter essa conclusão. Então, o ideal é a gente, dentro do mesmo estudo, falar da mesma língua, né? Se identificou essa necessidade de um instrumento melhor, eu não vou adotar, né, uma variedade de instrumentos dentro do mesmo modelo. Vou tentar usar tudo no mesmo parâmetro, tá? Mas o que eu vi era isso, tá? Não enxerguei uma lista, né, onde o time trade-off, o standard gamble entraria, mas em algumas situações como é que 5D isso já foi demonstrado aí. A próxima é da Mônica. Ela coloca aqui: o fato de se adotar utilidades encontradas na literatura internacional não interfere quando se quer fazer um estudo de custo-utilidade de uma população brasileira? Esse é o primeiro ponto, né, da diretriz. Nossa primeira escolha seria uma perspectiva da população brasileira. Mas esse é o nosso ideal, né? A gente está fazendo um trabalho, né, um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo aqui no projeto, até dentro de uma proposta junto com a Luciane Cruz também, né, que a gente identificou, tentando buscar tudo que já estava publicado, né? A gente chegou a cerca de 1.000 estados de saúde já com dados de utilidade da população brasileira. Parece muito, mas quando você pensa em todas as doenças, né, condições, estados de saúde que você tem dentro de uma doença, é ainda muito pouco. Então, a probabilidade que você vai encontrar um dado publicado na população brasileira é pequena ainda. A gente tem que fomentar cada vez mais, né? Então, a gente não usa isso numa situação ideal, porque pode ter. Não é que eu vá dizer que vá ter, eu não posso afirmar que tem um impacto significativo, né? Posso uma variação, provavelmente eu vou ver, né? Mas o quanto que essa variação é maior, né? É mais importante do que o próprio impacto da doença em si. Então, a gente vê isso até no delineamento de modelos, né? Quando você vai fazer um modelo no câncer, por exemplo, um modelo muito comum é um modelo de 3 estados, né? De sobrevida livre de progressão, sobrevida com a doença progressiva, né? E o estado de morte. Então, a gente acaba adotando, né? E o que isso é demonstrado por evidências, né?
de que independente do tratamento que você estiver usando, o que impacta na qualidade de vida é você estar ou não em progressão. Então, a função do tratamento seria evitar que a pessoa progrida, né? Mas a utilidade em si vai estar associada muito àquele estado de saúde. Então, a gente pode pensar isso da mesma forma, né, para o contexto internacional. O quanto que essa diferença contextual seria maior do que o impacto da doença em si. E aí, só se esse impacto for pequeno, né, que a gente teria uma variação maior. Mas, na maioria das vezes, o que mais importa é ter a doença ou não. A gente pode trabalhar com algumas formas de tentar corrigir isso, né? Em vez de eu pegar o dado internacional bruto, né, eu posso ver relativamente. É um dado de utilidade 0,4 em relação a qual que seria o máximo daquela população. Na Inglaterra, o 0,83, né? Não sei de cabeça aqui o valor. Mas quanto que percentualmente a pessoa com aquele câncer perde, né? Em relação. E aí eu traduzo isso para a minha população brasileira. Em vez de pegar o dado bruto, eu converto isso num percentual, né? Quanto que eu perderia na população, no contexto brasileiro, ao ter essa condição. Então, eu acho que mais limitado é a gente não considerar isso, não considerar esse dado, né? Não considerar o quali, né? Uma decisão de saúde que é um indicador muito interessante para as discussões. A gente enriquece muito a discussão, a tomada de decisão, quando tem esse indicador calculado. Então, eu diria que deixar de usar o dado internacional é muito mais prejudicial do que não fazer o modelo. Com certeza. Mas esse projeto de vocês, eu acho que é fundamental, é o que a gente precisa mesmo, de ter um repositório dos dados brasileiros, porque eu acho que além dos publicados, tem coisas que foram feitas para o Ministério, que estão lá no relatório, que não virou um artigo científico, ou alguém que fez uma dissertação e acabou não publicando, então eu acho que vai ser muito enriquecedor para a gente. Mesmo depois do grande estudo, né, a gente já teve várias outras pesquisas, né, até de caráter nacional, que coletaram o dado da Q5D. Então, se a gente conseguir... Essa é a ideia, né? Ter um repositório aí, a gente não vai cobrar, né? A gente não vai ser um mercado de utilidade, uma feira livre gratuita, né? De utilidades aí, que essa é a ideia. Bom, vou passar para a próxima. É da Melissa, ela coloca aqui: gostaria de esclarecer uma dúvida. Na Conitec, quando se abriu a consulta para definição de limiar de custo-efetividade para a ATS, isso seria o mesmo que avaliar o limiar de custo-utilidade ou não existe essa distinção para a definição desse limiar? Quais as limitações, tem mais um pouco, quais as limitações você identifica nos estudos de custo-utilidade? Gostaria de uma visão crítica sua. Isso, é o limiar, tá? O limiar, ele vai ser útil naquela orientação daquele primeiro slide que eu apresentei, né? A gente está naquele quadrante que a tecnologia é mais cara, mas dá mais benefício. Dá mais benefício em anos de vida ajustados pela qualidade, quanto a mais eu tenho que pagar. Então, a ideia da consulta foi conseguir entrar em consenso, né? Acordar num parâmetro que, com base metodológica, né? Vários estudos mostraram, né? Qual deveria ser essa estimativa para a população brasileira, mas é nessa orientação. A partir de agora, a gente tem esse eixo, né? Essa variação, esse eixo referencial do que deveria ser uma tecnologia em termos de eficiência. Eu acho que, bom, sem dúvida, estudo de custo-utilidade, eu acho que ainda né, para o nosso contexto, essa disponibilidade de dados. E não só de dado brasileiro, né? Se você pega as condições que comumente já são avaliadas, né, são condições crônicas, isso a gente já tem aí publicações, né, na literatura. Tecnologias novas hoje já estão trabalhando aí com até a coleta de dados de utilidade no próprio estudo, né, no próprio ensaio clínico. Mas a gente ainda tem, né, muitas situações que simplesmente não tem o dado, né, de utilidade. Então, acho que essa é a principal limitação. Não só não ter o dado na população brasileira, mas não ter o dado mesmo. Acho que a Stephanie está aqui, né? Fernanda também tem trabalhado, está trabalhando numa doença rara, por exemplo, que é super difícil, né? A gente tem acesso à revisão sistemática, mas a revisão sistemática não encontrou quase nada.
E o dado não é o dado do paciente, a gente está falando de crianças, ele é coletado pelo cuidador, tem uma outra limitação, né? Então, eu acho que a principal limitação ainda é a fonte, né? Conseguir identificar esses dados disponíveis. Nossa, em doença rara, então, é mais complexo ainda, porque a gente não tem e não tem expectativa que a grande farmacêutica produza um novo estudo com um dado. A gente não vai ter um dado com uma evidência muito melhor, né? Melhor, Muito né? complexo. Tem uma coisa que eu anotei aqui que eu queria te perguntar também antes de passar para as próximas, que eu acho que deve ser, vocês devem fazer como faz quando compara como que é aquele dado de utilidade para a população da Inglaterra, como que ele é na população brasileira aqui. Para a população mais velha, porque o EQ5D ele foi validado para até 64 anos. Se você já lidou com alguma situação assim de avaliar em população mais velha, uma tecnologia mais idosa, desculpa, Não, mas não, como não, que... não peguei, não. Enfim, teria que... O que a gente pode lidar é que, de alguma forma, essa limitação acho que ia ser comum a outros dados também, né? A gente acaba tendo que usar alguma forma de extrapolação. Isso vai ter um decaimento, tem alguma tendência de decair conforme a gente está vendo, né? Eu posso trabalhar aí a extrapolação mais básica seria uma interpolação linear, né? Quanto que uma regressão linear isso acompanharia? Ou se ela segue um outro decaimento, né? Essa seria uma possibilidade aí de tentar extrapolar o dado além daquilo que está na pesquisa. Mas eu não eu captei, não. Acho que eu cheguei no máximo assumindo essa última utilidade que a gente tem, né? Eu acabei não Sim. usando para utilidade, se eu não extrapolei, não. Obrigada. Tem mais umas aqui. O Felipe, eu acho que você já respondeu a pergunta dele, mas ele coloca aqui, ó, existe algum tipo de repositório dos valores de utilidade para doenças crônicas do Brasil, algo parecido? Eu acho que é o que você comentou do projeto, né, que não tem ainda. Isso, essa é a nossa ideia. É um projeto que a gente teve um financiamento, né, da chamada de ATS, que a Roche promoveu, né, com a Conexão App, e a nossa ideia é ter até o ano que vem esse repositório público. Está enfrentando alguns problemas burocráticos aí para implementação, né, do projeto. Já era para ter começado, mas a gente ainda não conseguiu implementar de fato. Mas a ideia é ter esse repositório, tá? Hoje a gente não tem. A gente tem um repositório dos dados, né, de utilidade aqui 5D, né? Maísa tem lá no NATS, né? Mas esse repositório com o valor de um estado de saúde do câncer de mama metastático no Brasil, né? Essa é a nossa ideia, tá? Trazer isso aí publicamente, porque Parecido com os que hoje não você tem. mostrou, né, mas aí específico para a gente. Isso não é uma ideia nova, não. Tô roubando, né? Roubando a ideia, mas a ideia é entregar isso de graça, pelo menos. Estou roubando para doar. A próxima é da Mônica. Bom, a gente está quase estourando o tempo. Vou ler mais essas duas. Ela coloca aqui que estou aplicando o EQ5D em pessoas com esquizofrenia, que respondem corretamente as 5 perguntas, mas ao avaliar o próprio estado de saúde na régua, então, porque o EQ5D, a gente aplica as 5 perguntas e também tem a escala análogo visual, né? Então, ao ver a régua, os pacientes mais graves se dão as maiores notas, saúde perfeita. Ela só comentou isso, mas... Tem uma questão que até queria verificar, eu preciso confirmar, a questão da validade até. Assim como eu comentei da visual, né? A esquizofrenia, se não me engano, também é uma das condições que são limitadas aí, tá? Teria que ver se não é um problema até de validade do instrumento. O quão válido ele vai responder, né? Como é que você pode lidar com isso? Mas eu não vou, eu vou pedir para consultar. Dê uma consultada aí como é que com certeza já tem, né, discussão na literatura, o quanto que se aplica e se tem algum contorno aí, né? Você não vai conseguir captar mesmo, né, o valor. Também pediram se você teria algumas dicas de pelo menos 3 livros de linguagem mais fácil para entendimento de modelagem.
Gente, já dou uma dica que ele tem alguns vídeos no YouTube, mas pode falar, Ivan. Bom, primeiro linguagem mais fácil, né? Sem dúvida é o livro da Rascati, da Karen Rascati, e ele foi traduzido aqui pelo Giacomo Balbinotto, né? Professor da URGS, né? Eu acho que, sem dúvida, esse é a referência até inicial, né? Você ter esse livro aí de ponto de partida, vai te dar uma boa noção de modelagem. Agora, de linguagem mais fácil, né? Eu gosto bastante do livro do Peter Muening. Ele traz uma linguagem muito bacana. Ele não avança tanto, né? Não é tão complexo quanto outros livros, como o livro do Briggs, do Claxton e do Scuffer, né? Que é o livro da Universidade de York. Mas eu acho que o do livro do Peter Muening, aí eu tenho que lembrar de cabeça, viu? Custo-efetividade. Se você jogar Peter Muening, custo-efetividade, livro vai encontrar, tá? Eu posso indicar depois para vocês compartilharem com o curso, né? Uhum. E outro livro, aí se é uma referência essencial, eu diria com certeza o livro do Andrew Briggs, né? Ele é quase que a Bíblia aí. Apesar de ser um livro antigo, né? Ele foi publicado a última edição é de 2006, se não me engano, tá? Ele ainda é muito atual, muita da aplicação, né? Ele só não entra ainda em algumas questões de modelos novos, né? A gente está falando de sobrevida particionada, né? Que são questões mais novas aí que o modelo não vai tratar, mas nos modelos comuns, né? De árvore, Markov, ele vai lidar bem. Mas ele não é um livro simples, né? Ele é um livro mais avançado. Então, se fosse para dar três, né? Tem outro livro que é do Richard Edlin, que ele chega a ser avançado, tem temas tão complexos quanto o Briggs, mas na parte mais básica eu acho que é um pouco mais didático, tá? O Karen Rascat, Peter Mini e o Richard Edlin. Ótimo, Eu obrigada. posso mandar depois para vocês, tá? Não vou lembrar de cabeça os títulos ainda. E como a ideia é colocar depois o vídeo livre, né, no YouTube, aí a gente coloca no primeiro comentário essas Perfeito. Acho que alguém pediu indicações, o né? nome, né? Eu posso escrever aqui. Se eu escrever no chat, vai para o pessoal? Não. Acho que vai. É Karen Rascati. Alguém comenta se aparece para vocês? Para mim aparece. E Richard Edlin. São os primeiros autores, né? Acho que só o Peter, acho que é o livro dele mesmo, mas o resto são os primeiros autores aí. E o livro do Andrew Briggs, né? Esse é mais avançado, não é uma linguagem simples, não, mas para quem quer evoluir na modelagem é essencial. Ótimo, nossa, muito obrigado, Ivan. As que eu tinha anotado aqui que eu te faria, caso sobrasse mais tempo, você acabou respondendo todas já. Pessoal, tem mais Olha só, eu acho que eu mandei para os panelistas. Agora, peraí, deixa eu tentar mandar de novo aqui. É que eu estava Ah, mandando só para a gente aqui, os panelistas, né? Agora deve aparecer. Richard Edlin. apareceu, pessoal? Rascati, Sim. Peter Manning e Andrew Briggs. São esses aí, tá? Ótimo, Sendo obrigada. que só o da Karen Rascati está traduzido, tá? O resto está tudo em inglês. Pessoal, mais alguma pergunta? Se vocês têm mais alguma questão para trazer, falem agora. E queria mais uma vez te agradecer, Ivan, foi uma conversa super legal. Você conseguiu trazer desde o básico, né, de mostrar como que calcula a utilidade até a modelagem, foi ótimo. E então, deixa eu ver se eu lembrei todos os recados. Então, queria agradecer em nome do IATS a todo mundo que está participando. Depois esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. Agradeço a participação do professor Ivan, pesquisador de artes também, professor da UNB, e esse webinário faz parte das atividades de disseminação e divulgação científica do IATS, então ele é
uma atividade aberta, né, para toda a comunidade, e ele está envolvido, né, no curso que começa segunda-feira, que é voltado para essa parte de avaliação econômica em saúde, e que tem inscrições até domingo. Queria dizer que foi muito bom, foi rápido, e eu acho que a gente conseguiu dar conta de boa parte, né, do assunto, sendo um tema muito amplo, e que eu estou já ansiosa para ver o banco de dados ou a página que vocês vão criar, porque eu acho que vai facilitar muito o nosso processo de uso de dados de utilidade. E Perfeito. que a gente use cada vez mais utilidade e utilities perto de um ou um para todo mundo no próximo mês que começa. Perfeito. Bom, eu que Obrigada, agradeço, Ivan. viu? Sempre à disposição aí. Eu deixei meus contatos também, tá? Dos slides lá. E quem tiver alguma dúvida, né? Contato sobre o tema aí, pode conversar também. Obrigada, Ivan. Então, boa noite, pessoal. Bom descanso. Quem é servidor, feliz dia do servidor amanhã. E boa noite. Boa noite. Tchau.